A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste primeiro domingo do mês de julho de 2026. Convido a abrir as Bíblias em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Destacando os versículos 28 e 29, onde o Senhor Jesus lança esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus, neste capítulo, apresenta um momento importante do ministério do Senhor Jesus. O Senhor já havia feito muitos milagres, havia pregado o reino dos céus, ao povo eleito, mas esse povo rejeitou essa mensagem. Aqui no versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, encontramos, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui encontramos um contraste, Aparentemente o contraste entre a inteligência e a ignorância humana. Mas, na verdade, é o contraste entre o orgulho espiritual, carnal, humano, e a humildade, a verdadeira humildade diante de Deus. A revelação de Deus aqui em Mateus 11, 25, está direcionada aos humildes. A palavra utilizada aqui para revelaste é a mesma palavra que dá o nome ao último capítulo da Bíblia, ao último livro da Bíblia, Apocalipse, Aqui a palavra é apocalipsas. Apocalipsas é revelaste. O Senhor Jesus está mostrando que o conhecimento verdadeiro de Deus não é alcançado pela capacidade humana, a tradição, a religiosidade exterior, mas pela revelação divina e pela vontade dele. Versículo 26, sim, Pai, porque assim te aprouve. Não é a vontade humana, é a vontade do próprio Deus. Lá em Coríntios 2,14, primeira carta, Paulo diz: o homem natural, nós sabemos que no grego é psíchicos anthropos, o homem que só tem alma. Ele tem corpo, alma, é uma pessoa viva, pode ser uma pessoa maravilhosa, um cidadão excelente de bem, mas ele está morto diante de Deus nos seus delitos e pecados. Só tem alma. Ele não compreende, Paulo continua dizendo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por que não compreende? Porque ele não quer. Não, é porque é impossível. Por quê? Porque as coisas de Deus lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente e ele não tem espírito. É a situação de bilhões de seres humanos. Só tem corpo e alma. Não estou dizendo que eles são malvados, são malignos. Não. São pessoas naturais, corpo e alma. E é impossível para quem tem corpo e alma entender as coisas de Deus,
Porque as coisas de Deus, Paulo diz claramente aqui, se discernem espiritualmente. Eles não podem entendê-la, porque eles não têm o que é necessário para entender as coisas de Deus, que é ter nascido de novo. Por isso o Senhor Jesus, lá em João 3, ele afirma e ensina isso para o mestre judeu chamado Nicodemos. E o Senhor Jesus até disse: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Tu és um doutor, com pós-doutorado em Marte e não sabes 2 mais 2 é 4? É isso que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos. E Nicodemos não entendeu. Ele questiona isso, mas como pode um homem, sendo velho, nascer outra vez? Nós conhecemos essa história do capítulo 3 de João. É necessário nascer de novo. O que nasceu da carne é carne. É outro corpo com alma. E aí o Senhor Jesus disse para Nicodemos: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, eu afirmo, necessário, imprescindível você nascer de novo. O Senhor aqui, então, Ele nos ensina que os sábios e entendidos são pessoas, podem ser até boas, que nem o Nicodemos, mas que não entendem e não podem entender essas coisas, né? Muitas dessas pessoas sábias e entendidas confiam na sua própria justiça e conhecimento religioso. Mas os pequeninos, a palavra no grego é nepios, que se refere a um infante que nem sequer ainda anda. O nepioi era uma criancinha de colo, que não se comunica porque ainda não aprendeu a falar. Tá? Esses pequeninos, a revelar-se os pequeninos, versículo 25, é esse conceito que está no grego. As criancinhas de colo. Tá? O Senhor já havia ensinado em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem é pobre de espírito? Na nossa sociedade ocidental foi tergiversado esse conceito, ao ponto que aquele pobre de espírito, no geral, as pessoas utilizam essa expressão de maneira despectiva, tá? Mas biblicamente, pobre de espírito é aquele que sabe, experimenta que ele não tem nada de bom. Senhor, eu não tenho nada de bom em mim, não tenho nada para te oferecer, nada. Eu sou pobre de espírito. O Senhor Jesus afirma: bem-aventurados esses que são pobres de espírito. E aí eu pergunto: quem se considera pobre de espírito? Percebem? Nenhum homem natural se considera pobre de espírito. Não, eu tenho um valor. E aí nasce essa altivez. Muitas vezes eu tenho afirmado, quando vemos uma pessoa, aquelas nas camadas mais baixas da sociedade, marginalizadas, catando algo nos lixeiras, papelão, plástico, latas de metal, alguma coisa. Quem enxerga, essa pessoa muito humilde. Eu sempre tenho dito, não confundam os termos. Essa é uma pessoa muito pobre,
não humilde. Nós não sabemos se ela é humilde. Pode ser um baita de um soberbo. Coloque um pouquinho de dinheiro nas mãos dele e vamos ver se ele empina o nariz até, não, onde puder. A humildade não tem nada a ver com isso. Eu não sei. Vai que o Luciano Hang, o dono da Havan, é uma pessoa humilde. Eu não sei, não conheço. É possível que seja. Pelo que se vê nos vídeos, nas falas dele, parece ser, não estou afirmando que seja. Mas humildade é outra coisa, não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Né? Humildade é outra coisa, é uma característica espiritual. Aqui o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? O Senhor Jesus, no versículo 27, né, ele declara que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se o Filho, se o Senhor Jesus não revelou quem é Deus, a pessoa pode estar adorando um Deus da sua imaginação. Que é o que acontece quando nós compartilhamos a Bíblia e a pessoa diz, olha, esse Deus assim, tão carrasco, não, o meu Deus, e aí a pessoa deslancha em falar acerca do Deus que ela imaginou. Né? Esse Deus que vocês acreditam que permite terremotos na Venezuela, olha as cenas horríveis que vimos na... Não, esse não é meu Deus. O meu Deus... E aí se vai falando de coisas tão românticas, tão bonitas, do Deus que ela imaginou na sua cabeça. Não é o Deus da Bíblia. Não é. Quando somos honestos, é verdade, e começamos a ler lá desde o Gênesis, lá desde os primeiros livros da Bíblia, né? Êxodo, Josué, Juízes, onde Deus disse, entrem e não deixem nada com vida. Algumas pessoas já se confrontaram com esses versículos. Está vendo? Eu não acredito nesse Deus. E tem outros que ainda pertencem dentro da igreja cristã, chamada, né, os chamados cristãos, e dizem, não, o Deus do Antigo Testamento é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, como se fossem dois deuses, um do Antigo Testamento e outro do Novo, que é o Senhor Jesus. Barbaridades ditas de púlpito. Né? Quando a palavra nos diz que Deus não muda, Ele é o mesmo. Aquele que foi lá no Gênesis é o mesmo de Apocalipse. Né? Por que então Ele ordenou esses etnocídios, esses genocídios? O Deus que eu acredito, e aí a pessoa vai falando do Deus que ela acredita, isso não é o Deus da Bíblia, não é de jeito nenhum. Né? O Senhor Jesus afirma, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E como cristãos, o Filho nos revelou quem é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é aquele que, no princípio, criou os céus e a terra. E foi nos revelado para nós, nesse versículo 1, do capítulo 1, do primeiro livro, que existem duas letrinhas aí, que não aparecem em nenhuma tradução de nenhum idioma. Somente estão no original. As letrinhas Aleph, Tau.
E o que significa essas letras Aleph Tau do primeiro versículo que não aparece na tradução porque não tem como traduzir? A tradução está correta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perfeita a tradução. Mas faltou. E o Aleph Tau? Aleph é a primeira letra do hebraico. E Tau, ou Tav, é a última letra do hebraico. Então, quando o Senhor Jesus, no seu ministério, ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, como foi registrado no Novo Testamento em grego, registrado em grego para que os gentios saibam. Mas o Senhor Jesus certamente falava aramaico com o povo e falava hebraico com a geração de víboras, que éramos do templo. Então ele disse exatamente, eu sou o Aleph Tau. Então quando lá no primeiro capítulo, primeiro versículo de Gênesis, diz, no princípio criou Deus, Aleph Tau, criou o Senhor, que é o que aparece em Colossenses, o Senhor Jesus sendo aquele que criou todas as coisas para Ele, por Ele e por meio dele. É o que Paulo ensina, claramente. E para nós foi revelado isso. E quem de fora? O verbo conhecer do versículo, ninguém conhece o Pai, não significa apenas informação intelectual, mas conhecimento pleno, relacionamento e compreensão verdadeira. O Senhor Jesus não diz que Ele apenas ensina sobre Deus, Ele afirma que o conhecimento do Pai depende da relação com Ele. Lá em João 14, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. É impossível alguém chegar a Deus se rejeita ao Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Convite do Senhor Jesus, que aparece logo depois, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e oprimidos. O verbo vinde é uma ordem, um convite, está no imperativo, Venham aqui, está dizendo. O Senhor Jesus não chama pessoas para uma filosofia. Ele não chama para seguir um sistema religioso ou para que se esforcem. Ele não diz, vão para a lei. Ele não diz, vão para os rituais. Ele não diz, vão para os sacerdotes. Ele diz, vinde a mim. Venham a mim. E ele fala dos cansados e oprimidos. Cansados relaciona-se com o verbo copial em grego, e isso significa trabalhar até ficar exausto. Aquilo que nós já ouvimos, já dizemos em algum momento, olha, eu estou podre de cansado, estou morto de cansado, porque houve muito esforço durante esse dia de trabalho. É isso aí. Venham a Ele, todos os que estão nessa situação, de exaustão. E a palavrinha oprimidos é outra palavra em grego que carrega a ideia de alguém que está com um peso em cima. Ele está sendo oprimido por causa de um peso. E aí entra um questionamento: cansados do quê?
oprimidos por quem? Percebe? Cansados do quê? Pai, eu já estou cansado de trabalhar nesse emprego. O convite não é para essa pessoa, porque não se refere ao cansaço provocado pelo tipo de serviço que você faz, um emprego que você teve que aceitar porque precisa fazer dinheiro, precisa fazer caixa para a sua vida, e teve que aceitar isso, mas não aguenta esse serviço, detesta, odeia esse serviço. Não se refere a essa pessoa que tá até aqui, como nós falamos, não? Não se refere a essa pessoa. Cansados do que então? E o pior, oprimidos por quem? Quem os oprime? E nessa sociedade moderna, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são os capitalistas, não sei o que os oprimem. Sem ver que aí estão vindo uns que são escravagistas. Que é pior do que esse explorador capitalista. Né? Mas não percebem. Na verdade, oprimidos por quem? Né? A explicação tradicional que se escuta dos púlpitos aponta para fardos religiosos impostos por líderes de igrejas, líderes religiosos. E se baseiam em Mateus 23:4, onde o próprio Senhor Jesus disse: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Então, aparentemente, essa explicação, né, cansado dessa religiosidade e tal, aparentemente tem base bíblica, aparentemente, mas a pergunta é: cansados do quê e oprimidos por quem? E aí, a resposta é cansados da vida que a pessoa leva, que não tem nada a ver com a questão econômica. Tá? Porque, como eu disse, pode ter uma pessoa que tem muito boa posição econômica, mas não se lambuja em delitos e pecados. Não estou dizendo que ela não é pecadora, ela comete pecados. E é uma pessoa com muita condição econômica. O oposto também é verdadeiro. Uma pessoa mal e mal tem o que comer, mas ela tem um prazer, né, enrolar na lama, cometendo delitos e pecados. Não tem onde cair morto, mas adora pecar. Então, cansado de quê? Cansado desse tipo de vida. E enquanto a pessoa não tiver a presença do Senhor na sua vida, por mais que se trate dessa pessoa com uma boa condição econômica, por mais que se trate de uma pessoa que não pratica excessos, não festeja pecados e delitos, né? Por mais que trate-se dessa pessoa, ela tem um vazio existencial. E essa pessoa também sente esse cansaço. Eu estou cansado de ser assim como eu sou. Esse é o cansaço ao que o Senhor Jesus se referiu. E oprimidos por quem? A palavra de Deus nos diz que o mundo inteiro, aí aparecem as vozes dos chamados crentes, é do Senhor Jesus. Não é o que a Bíblia ensina. Não tem um versículo que ensine isso. A Bíblia ensina o mundo inteiro
jaz. Essa palavrinha jaz, J-A-Z, traduz uma palavra no grego que se refere àquele gladiador, vamos chamar assim, que estava vencido, e o gladiador vencedor estava com o pé em cima dele e a lança ou a espada pronta para cravá-lo no chão. O mundo jaz, e a Bíblia continua, no maligno. Mas essa figura, essa verdade é duríssima de ser aceita. Então, não, o mundo inteiro é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Está vendo que o mundo inteiro está indo cada vez mais para o buraco, mas a pessoa quer fechar os olhos para essa realidade e afirmar coisas, né? Marcha para Jesus. Quantas marchas para Jesus já tiveram no Brasil inteiro? Em cada cidade, cada ano. Marcha para Jesus. Mudou algo? Né? Cansados de quê? Cansados de ser assim como são e oprimidos por quem? Oprimidos pelo maligno. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. E o descanso que o Senhor Jesus oferece, eu vos aliviarei. O que ele afirma, eu vou dar descanso, eu vou fazer cessar essa sensação que vocês experimentam, né? Eu vou proporcionar refrigério para suas almas. É o que a palavra no grego transmite, né? E é o que nós conhecemos do Salmo 23, versículo 2, em verdes pastos me faz repousar, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem? O Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus não é seu pastor, você está por outros pastos. Talvez cinzo, talvez palha seca, sem água, ou águas poluídas. Não? Mas quem segue ao Senhor Jesus é guiado por Ele mesmo, porque o Senhor é meu pastor. Em verdes pastos me faz repousar e guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor Jesus não promete apenas descanso físico, mas descanso para vossas almas, versículo 29. Descanso para as vossas psique. É muito triste quando cristãos ou membros de igreja, não, você precisa ir para o psicólogo. Não, você precisa limpar a sua alma. Assim como nós procedemos a uma limpeza do nosso organismo, né? Porque se continuarmos comendo essas coisas, nos afeta o fígado, afeta os rins, afeta a saúde inteira, o tipo de alimento que você está tendo, o tipo de coisa que você está colocando para dentro da sua alma também afeta a sua vida, e você não precisa de um psicólogo. Precisa colocar em ordem a sua vida diante de Deus, precisa limpar a sua alma. E por experiência própria eu posso dizer que não tem nada melhor para limpar a sua alma do que deixar de ouvir o que o mundo nos oferece e colocar. Hoje nós temos essa tecnologia a nosso dispor. Colocar a Bíblia falada, por exemplo, e ficar ouvindo 1 hora, 2 horas. Mesmo fazendo o que você faz. Se você é uma mulher e está cozinhando, coloque a Bíblia falada, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
o livro inteiro de Eclesiastes lido e você continua fazendo as suas coisas, mas isso vai alimentando a sua alma. E não tem nada melhor para limpar a nossa alma do que isso, a palavra de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, versículos 29 e 30. A palavra zigos, que é o jugo, traduzido, nós aqui chamamos de canga. Aquela armação de uma madeira bem dura que se colocava em cima dos bois, dos animais de tração, para arar. Isso na Bíblia é símbolo de submissão e serviço, mas o Senhor Jesus acrescenta: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele utiliza aqui uma palavra que significa bom, benigno, adequado. O jugo do Senhor Jesus não é ausência de obediência, é uma obediência transformada pela graça. O cristão não serve para ser salvo. O cristão serve porque ele já foi alcançado pela salvação. Paulo expressa em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos move. O Senhor Jesus continua dizendo: aprendei de mim. Aprenda de mim. Ser discípulo significa aprender do Mestre. O Senhor apresenta, então, duas características: aprenda de mim, que sou manso. E na nossa cultura, aquele cara é muito manso. Na nossa cultura, essa palavra foi deturpada para significar algo não desejável para ninguém. Eu não quero ter um filho manso. Mas o Senhor Jesus usa essa palavra aqui. A tradução não é a correta, não há língua moderna capaz de traduzir corretamente 100% o hebraico, 100% o grego. Não tem, não existe. A palavra aqui utilizada é praus, P-R-A-U-S, praus. Que era o praus? O praus era a palavra usada para um cavalo de guerra. Essa é a palavra que é usada aqui, manso. Peraí, o cavalo de guerra é manso? Sim, pode estar caindo o mundo ao redor dele, os canhões podem estar disparando, as balas sunindo por todo lado, e é um cavalo que não sai em disparada, porque ele é um praus, ele é um cavalo de guerra. Essa é a palavra usada aqui. Aprendam de mim, que eu sou o praus. Foi o que está escrito em grego. A mesma palavra aparece em Mateus 5,5. Bem-aventurados, vocês continuem, bem-aventurados os praus, porque eles herdarão a terra. Em nenhum momento a gente encontra bem-aventurados os covardes, bem-aventurados os, não vou falar a palavra gauchesca, que nas causas, não, em nenhum momento a Bíblia incita um homem cristão a ser assim. Percebem? A Bíblia nos coloca que o homem tem que ser manso, praus. Por isso eu acho, de última, quando
30 cortadores de cabeça na África, mataram 2.000. Nesses homens, nessas 2.000 pessoas, não tinha 100 para enfrentar esses 30 infelizes? Ah, pastor, mas os 30 estavam com armas. Pô, a África é que nem a Amazônia, conhecida por lanças, flechas, não perderam, deixaram de saber como se faz? Arcos, flechas para se defender, pelo menos, algo, né? Dos 30 iam pelo menos tombar 10, mas não. Volta e meia recebemos notícias. Ah, no país tal entraram os cortadores de cabeças e mataram 300.000, mataram 10.000, mataram não sei quanto. Puxa, não tinha um praus aí? É triste isso, né? O Senhor Jesus Cristo nos diz: aprenda de mim que eu sou manso, né? O Senhor Jesus Cristo também disse: eu sou manso e humilde. Isso nós vemos em Filipenses 2, 6 e 7. O Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se humilhou e se fez em forma de servo, se fez homem. E como homem, em todo instante ele se mostrou como homem. Ele não usou nada desse poder supremo de ser o próprio Criador. Tanto que quando vieram, o discípulo traidor liderando uma cambada, armados, atrás do Nazareno, estavam procurando o mestre chamado Jesus. Quem é? E aí o Senhor Jesus avança, se apresenta diante dele e diz: ego eimi. Em grego significa eu sou. E a palavra registra que quando ele disse eu sou, essa expressão foi tão forte que eles caíram por terra. Não é que o Senhor Jesus usou uma força, uma coisa, uma energia e puf, os derrubou. Não. Mas algo aconteceu aí. O único que pode dizer eu sou é o próprio Deus. Por isso esses homens caíram por terra. Mas o Senhor Jesus era praus e era humilde, aquele que não se exalta. Ele não se exaltou, ele sempre foi humilde. Concluindo, nós nos separamos aqui com 2 jugos. Todo ser humano carrega um dos dois. O jugo do pecado, e em João 8,34 o próprio Senhor Jesus afirma: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nas nossas Bíblias aparece é servo do pecado, não, a palavra original é doulos do pecado, que é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E em Romanos 10:3, Paulo diz: porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É o jugo de aquela pessoa que se auto-justifica. Mas o Senhor Jesus aqui oferece outro jugo. Perdão em lugar de culpa,
graça em lugar de condenação, comunhão com Deus em lugar de separação. O convite permanece: vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Não é um chamado para praticar uma religião pesada, mas é um chamado para ter um relacionamento pessoal com Ele, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós somos gratos. Eu sempre tenho pensado que, olhando para as coisas que acontecem, olhando para as nossas vidas, e eu tenho afirmado em casa, nós vivemos uma bolha. O mundo ao redor está caindo aos pedaços, as pessoas estão sendo despedaçadas e nós estamos protegidos como se tivéssemos algo que nos protege. Você já percebeu isso na sua vida? É um domo, uma bolha que nos protege. As pessoas vivem em casas. Eu acho que a minha casa é mal assombrada porque escutam barulhos, escutam as coisas se mexem sozinhas de noite, não sei o que, isto, aquilo. E a gente, em paz, me deito e em paz me levanto. Não tem nada disso nas nossas casas. E quando porventura, eu já experimentei várias vezes isso, lá no meio do mato, sozinho. Quando porventura se sente uma coisa, Senhor, em teu nome, e de repente, tudo desaparece. E há uma tranquilidade. Por quê? Porque o Senhor nos protege. Vinde a mim, é o convite, ainda está em pé. Que isto nos dirija nossas vidas, que isto nos mova e nos impulsiona a todo momento estar em comunhão com o Senhor Jesus. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Em mim, ó Deus, como coração, renove em mim o Espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustém-me